Então vamos começar aqui com a cruz de Cristo. Eu quero que vocês olhem para esses logos e, com certeza, eu sei que ninguém vai errar para identificar o que quer que seja que está mostrado aqui. Só olhar o logo e vocês vão perceber isso com toda clareza, né? Vão ser capazes de reproduzir. Tem mais um logo que eu gostaria de mostrar. E esse também, tenho certeza de que nenhum de vocês é capaz de errar quando identificar de que se trata. Agora, a minha pergunta para você é: o que é que significa a cruz para você? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém Sim, pode me Vini. dar um retorno? Estamos ouvindo bem, sim. Então, é que eu não estou vendo ninguém. Então, eu gostaria que algum de vocês, por favor, pudesse dar um retorno. O que é que a cruz significa para você? Redenção. Você pode repetir? Redenção. Redenção. Legal. Algo mais? Alguém mais? Ouvirem. Perdão. 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 Ouvirem. Oi. Eu responderia com o versículo de Gálatas 6,14. Longe de mim me gloriar que não seja na cruz de Cristo. Ok. Mais alguém? Eu colocaria amor também, né? Por ter recebido o castigo em nosso lugar. Muito bem. Mais alguém? Talvez a ideia de maldição, Vini. Sim. Tem bastante contribuição. O que mais? O sacrifício, né? Uhum. Posso prosseguir? Pode sim, Vini. Deixa eu compartilhar com você um negócio que chamou minha atenção quando eu recebi a tarefa de preparar essa matéria e recebi alguns livros para orientar o estudo. E o interessante é que nem naquele material que eu recebi, nem nenhum outro material que eu procurei, foi uma constatação que, inclusive, eu comentei com o Fábio. Não existe no Velho Testamento nenhuma palavra que seja traduzida do hebraico para o português ou para inglês e que se refira à cruz. A palavra cruz não existe no Velho Testamento. Portanto, nenhuma profecia que se relacione à cruz no Velho Testamento faz essa vinculação da cruz com o sacrifício do Messias. Não tem essa conexão objetiva. Isso chamou minha atenção, porque nos tempos de Jesus, isso significava uma punição aos indivíduos mais desprezíveis, aos criminosos, aos revoltosos, aos traidores da pátria. E esse castigo de crucificação foi importado por gregos, romanos e até outras culturas ali adjacentes, mas isso foi comprado, isso foi importado aos fenícios. Foi algo que foi desenvolvido pelos fenícios. E nós podemos deduzir hoje, conhecendo todos os fatos que nós conhecemos, deste lado da cruz que nós estamos, no Novo Testamento, que algumas passagens do Velho Testamento apontam para a cruz, mas dificilmente alguém naquela época de Jesus interpretaria como uma profecia que indicasse a necessidade de passagem pela cruz associada ao trabalho do Messias. Alguém tem alguma dúvida sobre isso ou alguém quer fazer uma colocação que apontem para essa constatação de uma maneira equivocada? Como se eu tivesse interpretando de maneira equivocada? Então, vamos dar mais um passo.
Alguém pode dizer assim, e o Salmo 22? E Isaías 53? E eu posso me lembrar também de outros textos, né, que apontam para o trabalho do Messias. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo 22, né? Ele começa com Deus, por que me desamparaste? E Jesus na cruz usou essa expressão, exatamente dessa forma. Um pouquinho mais adiante, nós vemos uma descrição do que significava estar na cruz, né? Ele diz, eu sou verme, não homem, opróbrio, e a palavra opróbrio significa vergonha. Alguém colocado na cruz era alguém que deveria estar envergonhado, e era para ser envergonhado por estar naquela posição. Opróbrio dos homens, vergonha dos homens, e desprezado. Ao pé da letra, essa palavra que foi traduzida em português por desprezado, no hebraico apontava para a qualidade de uma pessoa vil. Então, quem estava pendurado na cruz era alguém que passava por vergonha e que era considerado uma pessoa vil. Só para estabelecer o contraste entre quem Jesus era e o que estava sendo considerado naquele momento. Todos os que me veem, zombam de mim, afrouxam os lábios, assim, fazendo uma expressão de, né, coisa de desprezo, e meneiam a cabeça, balança a cabeça, assim, num sinal de coisa negativa. Essa expressão, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer, nós podemos reconhecer no comentário de alguns indivíduos que dizia, se ele falou que é filho de Deus, fala para Deus, desce da cruz e a gente vai crer em você. Você vê tanta coisa aqui, o texto um pouquinho adiante diz, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. E nós vamos ver um detalhe disso daqui a pouco. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. E nós vamos ver a mesma coisa mais para frente. E ele diz, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Daqui uma semana ou duas, nós vamos estudar a transfiguração e mais para frente um pouquinho, aquele momento de agonia de Jesus no jardim, onde ele suou sangue, e eu imagino que Jesus estava, no Salmo, está se antevendo aqueles momentos, né, de ansiedade de Jesus. Um pouquinho adiante diz, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega no céu da boca. Eu posso me lembrar que lá na cruz Jesus falou, tenho sede. Mais adiante, no 18, repartem entre si minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. E está registrado também que os soldados jogaram sortes para disputar quem ficaria com a túnica dele. Enfim, nós podemos olhar todos esses detalhes e o finzinho diz, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem fez. Ninguém imaginaria a igreja e coisa dessa natureza. Dessa perspectiva, nós podemos identificar uma série de acontecimentos que se desenrolaram um pouco antes da crucificação e durante a crucificação de Jesus. Mas se você estiver olhando comigo da forma correta, imagino que você não imagina a cruz aqui. A gente sabe que isso ia acontecer de alguma maneira, mas não sabia exatamente de que forma isso ia acontecer. Vocês me seguiram até aqui? Fiz uma pergunta. Sim, Will. Sim. Alguma contestação? Sim ou não? Para mim faz sentido. Tá tranquilo. Ok. Então vamos passar por outro texto. O texto de Isaías 53. Ele, um pouquinho mais adiante, além do versículo 1, ele diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A mesma visão
que nós acabamos de ver lá no Salmo 22. Homem de dores e que sabe o que é padecer, é como que um de quem os homens escondem o rosto. Ninguém gostava de encarar. Era desprezado e dele não fizemos caso. E isso acontece até hoje. E quando se fala que ele era desprezado, eu posso imaginar que nós próprios, algumas vezes, nos dias de hoje, quando decidimos pecar, ou quando decidimos não obedecer aquilo que é princípio da palavra, estamos fazendo de novo a mesma coisa. Desprezo. A gente não faz caso dele. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E eu posso imaginar que hoje eu vejo esse traspassado, uma possibilidade de interpretação disso é os cravos que foram passados nas mãos e nos pés de Jesus. Mas isso não, nem naquela época se conseguiria imaginar uma realização de alguma coisa na cruz. Mas a verdade é que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras foram sarados. Versículo 7, ele foi oprimido, verdade, humilhado, também é verdade, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E nós podemos ver isso com clareza, também destilado da história. E ver como Jesus se comportou ao longo de todo aquele processo. Mas essas coisas também não apontam para a cruz. Então, por juízo opressor foi arrebatado, etc. Versículo 12, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Outra vez, eu não vejo aqui nada apontando para a cruz, mas eu vejo muito do trabalho que Jesus fez na cruz para nos resgatar. Eu não quero criar nenhuma dificuldade teológica, mas eu acho que tenho que chamar a sua atenção para o fato de que, se nós não cuidarmos, nós corremos o risco de fazer da cruz um amuleto, que nem aqueles logos que nós vimos no início da apresentação. É muito comum a gente ver gente na televisão, em lugares públicos, mesmo próximos da gente, ao vivo, em cores, né, fazendo rituais de benzenção diante de um perigo, diante de uma oportunidade, e acabam se benzendo, fazendo o sinal da cruz. Parece que é um amuleto. As pessoas fazem o sinal da cruz. Tem uma porção de pessoas que têm superstições, não acreditam num milímetro daquilo que está sendo, do que aconteceu na cruz em favor de cada um deles, mas estão cheios de superstições. Eu acho que a gente tem que contemplar o perigo de nós fazermos da cruz alguma coisa maior do que o trabalho de Jesus. A coisa mais importante que Jesus fez, ele fez sobre a cruz. Mas eu queria que nós olhássemos para isso, com essas constatações, considerando a cruz como sendo um altar. O altar era um lugar onde se fazia o sacrifício, onde se processava o sacrifício. O altar não era mais importante que a oferta. O altar era o altar. E Deus, muitas vezes, escolheu altares em locais diferentes. Muitas vezes ele pediu, ou ele orientou as pessoas a fazerem um sacrifício, e uma vez estava numa laje aqui, uma vez estava numa laje ali, dentro do templo tinha um local próprio para se fazer isso,
Mas é interessante, nenhum deles tinha a forma de cruz, nenhum deles apontava nessa direção. Ô, Vili, uma dúvida aqui Kim? a respeito disso. Aquele texto de Gálatas, se não me engano, Gálatas 3, que eu estou buscando aqui, referencia Deuteronômio 21, que é maldito aquele que é pendurado no madeiro, né? Sim. Essa referência de Deuteronômio é mais para a árvore, né? Que é uma punição de maldição de uma árvore. Mas o quanto o livro de Gálatas referencia isso como algo para aproximar da cruz ou não? O que você acha? Então, lá em Deuteronômio, em primeiro lugar, no tempo em que foi escrito aquilo em Deuteronômio, e de toda a história dali para frente, não existia para os judeus, originalmente, a punição na cruz. O que se fazia era ou pegar alguém que já tinha sido morto por alguma razão, pendurar pelo pescoço no galho de uma árvore e deixar ele suspenso ali, como um exemplo, como uma advertência, ou muitas vezes o enforcamento, que era uma das formas de execução do povo judeu, e se pendurava num galho. Mas a cruz não existia. Por isso que se fala o madeiro. Eu vou passar por isso já já. As palavras que foram traduzidas por madeiro, ao pé da letra é uma árvore, é o ots, né? E isso foi assim ao longo de toda a história. Mas e aquela passagem que tem das cobras, quando os israelitas estão no deserto e que... Vou passar por ela daqui a pouco. Se você esperar um pouquinho, eu chego lá. Pode ser? Desculpa, claro. Joia. Mais alguém? Posso dar um passo adiante? Então, considerando-se, né, que aquilo é um altar, que a cruz é um objeto inanimado, o que tem valor realmente é o que foi colocado sobre ela. E nós não podemos perder essa perspectiva. A cruz não é nem igual e muito menos maior do que o que Jesus fez. A cruz é um logo, digamos, legítimo para mim me lembrar de todo o sacrifício que Jesus fez e, principalmente, para mim buscar cada vez mais entender a dimensão desse sacrifício, o valor que Jesus tem como nosso resgatador nesse trabalho de resgate de cada um de nós que estava perdido. A cruz é simplesmente uma lembrança disso. Ponto. Nós não podemos passar desse ponto. Se Deus tivesse escolhido eu vou exagerar, só para você poder estabelecer um paralelo, não estou fazendo nenhuma afirmação maluca. Se já existisse cadeira elétrica e fosse isso, o objeto de execução, seria não a cruz, mas uma cadeira elétrica. Entendeu? Aquilo lembra que um inocente, que merecia toda a recompensa por viver uma vida que agradava a Deus, foi tratado como um criminoso, foi envergonhado, foi tratado como um pária, ele foi desprezado em cima daquela cruz. Ficou exposto. Vou dar um passinho a mais, se você tiver alguma dúvida, me chama. Agora, no Novo Testamento, nós vamos ver uma série de menções à cruz, né? São bem frequentes e todas elas têm um significado. Né? Quando Paulo trata disso, lá 1 Coríntios 1, 18 e 19, a palavra da cruz é loucuras para o que se perde. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A cruz em si não tem poder nenhum, mas ela representa que quem estava pendurado naquele madeiro é alguém que não presta, é alguém desprezado, é alguém que foi considerado indigno. E por isso, para os judeus, aquilo era uma loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos e nós entendemos o que aconteceu e como foi esse processo, é uma demonstração do poder de Deus.
Outro texto um pouquinho mais adiante. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Outra vez, a crucificação representava um escândalo para os judeus, mas o valor estava em quem estava naquela cruz. Era sobre ele que estava incidindo o olhar de todo mundo. Era olhando para ele e vendo o que aquilo representava naquela sociedade, aquilo era um escândalo para judeu, porque eles sabiam que era maldito quem estava pregado lá, e não a mensagem de que ele estava fazendo isso em nosso benefício, nos resgatando. Loucura para os gentios, os gregos, que não entendiam aquilo como alguma coisa que tivesse valor. Mas para os chamados, como nós, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Me seguiram até agora? Sim. Então, no Novo Testamento, essas menções são bem mais frequentes e com um significado. Qual é o significado? O significado é que ele que não tinha mancha nenhuma, o Cordeiro Imaculado, foi considerado indigno, foi considerado uma vergonha, foi considerado alguém que não tinha nenhuma importância, mas que, com o seu valor real, pagou naquela cruz a nossa redenção. Quando eu olho para Cristo crucificado, eu enxergo o valor do que ele fez, e não o fato de ter sido apenas colocado em cima da cruz. Qualquer bandido podia ser colocado lá. Mas esse indivíduo puro, santo, imaculado, passando por aquela experiência para me beneficiar, é único na história. E o efeito do que ele fez vai perdurar por toda a eternidade. Ok? E aqui, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, lá em Números 2, de 14 e 15, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aqui está a razão dele ter sido colocado na cruz. A cruz não era para ser colocada, alguém não era para ser pregado na cruz e deixado deitada no solo. A cruz era para ser levantada com aquele que estava sendo executado, para que todos vissem. E o texto de Números 2, 14 e 15 está falando ali das serpentes no deserto, que as pessoas estavam morrendo, e Moisés recebeu a orientação de fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste para ser levantada no arraial, de tal forma que quem olhasse para a serpente, quando tinha sido mordido, ficava curado e não morria por conta do veneno. Isso estabelece um paralelo. Qual era a necessidade para escapar da morte no deserto? Olhar para aquela serpente de bronze na haste. Se você for olhar a palavra que foi usada como haste ali, é uma haste mesmo. Onde é que eu vou arrumar uma haste no deserto? Não é de metal. Perdão. Isso provavelmente era a haste de algum galho de árvore ou de alguma árvore que se fazia uma haste de madeira. A mesma história. Levantado no meio do arraial. O que era necessário fazer? Apenas crer que quem olhasse para a serpente não ia morrer, e não morria. E aqui João está dizendo, olha o paralelo que existe aqui. Importa que o Filho do Homem seja levantado, agora numa cruz. E o que eu tenho que fazer? Crer naquilo que ele fez no meu lugar. E com isso, eu passo a ter vida eterna. Me seguindo até aqui? Sim. Ok.
aquilo que acontecia lá no Velho Testamento no madeiro, né, no texto de Deuteronômio, diz assim: se alguém houver pecado de morte e tiver sido morto, então, se alguém tiver pecado passível de morte, então a forma de execução era a que vai se seguir. Ou tiver sido morto e o pendurares no madeiro, e a palavra madeiro ali é árvore, pode ser num galho de uma árvore, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ou seja, o mérito que Jesus tinha no trabalho que ele estava fazendo estava sendo deturpado e considerado indigno por conta desse princípio. Mas nós sabemos que o trabalho que ele realizou foi único em benefício de toda a humanidade. Incomparável. Um valor que não dá para você conseguir imaginar em lugar nenhum. Não dá para comprar isso. Não dá para gerar esse valor. Só ele pôde fazer isso. Só para bater com um parênteses, a segunda ocorrência de madeiro que eu encontrei foi lá em Josué 8, 29, quando o rei de Ai foi pendurado no madeiro, né, por ordem do Josué, e ele ficou lá exposto até o pôr do sol. Por que até o pôr do sol? Porque o texto de Deuteronômio falava que quem quer que seja não vai ser colocado ali durante a noite. Interessante. Quando Jesus, depois que Jesus morreu lá na cruz, ele foi retirado antes do pôr do sol, porque não podia ficar, pela lei dos judeus, não podia ficar pendurado no madeiro durante a noite. Então, nós temos que olhar para a cruz, a ênfase está como sendo um instrumento da morte de Jesus. Ela não pode passar disso. Por mais que eu queira espiritualizar, o valor não está nela, o valor está nele. A ênfase tem que ser colocada ao que aconteceu naquele tempo, no mais alto grau de desprezo ou repulsa por quem fosse pendurado no madeiro. E isso era compartilhado por judeus e romanos. Era um contrassenso, né, que alguém com o perfil de Jesus fosse considerado repulsivo ou desprezado quando merecia ser exaltado positivamente. O texto de Colossenses 2, 14 e 15 diz que Jesus triunfou deles na cruz. Deixa eu ler um texto para você. Todo mundo conhece, acho que esse hino. Vocês estão conhecendo ou não? Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu. Vou parar aqui porque vai faltar voz, né? Mas você vai ver, ler como foi feliz o autor dessa letra na forma de interpretar o que aconteceu naquele lugar. Emblema de vergonha e dor. Nela, Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu amo a mensagem da cruz, mas a mensagem da cruz não é a cruz. É a mensagem daquele que foi pendurado naquele lugar. E se você for olhar o texto, na medida que ele vai seguindo, não tem, olha, continua a vergonha da cruz, estou me identificando e acho que deveria compartilhar, eu merecia estar lá e não ele, e assim por diante. Olha só que coisa interessante. Então, voltando aqui, né, que é uma das mais terríveis formas de punição na Roma Antiga, a crucificação combinava vergonha, tortura, agonia, morte. Muitas pessoas não resistiam ao açoitamento e morriam antes da crucificação. Eu vou, daqui umas semanas, passar para você trechos daquele filminho do Mel Gibson, né, Jesus Cristo, e tem alguns flashes naquele filme que mostra uma riqueza de detalhes muito grande, o açoitamento de Jesus, o que aconteceu.
Do ponto de vista médico, tem uma outra declaração que vai aparecer também. É interessante que alguém passasse pelo que Jesus passou ali sem morrer lá, sem morrer por conta do estrago que era feito nesse açoitamento. Mas eu não posso deixar de lembrar que Jesus disse: a minha vida ninguém a tira, eu a dou. Você prestou atenção no que eu falei? Porque a palavra dele, a minha vida ninguém a tira. O que Jesus está dizendo ali, nós vamos entender daqui a pouquinho, quando nós formos estudar a respeito de quem era Jesus e por que ele podia falar o que ele falou sem ser soberbo. E foi o que aconteceu. Ninguém sobreviveria à selvageria a que Jesus foi submetido. No entanto, ele foi até o fim naquele trabalho, até completar aquela obra, e hoje nós podemos entender o que aconteceu. Perdão. Num confronto com os fariseus, num determinado momento, Jesus falou que ia destruir esses santuários, em 3 dias o reconstruirei, e o texto de João, logo em seguida, interpreta isso como o que Jesus quis dizer, ele estava apontando para a reconstrução do seu corpo. O texto lá em João 2,22 diz: quando Jesus falou o que falou para aquele pessoal lá em João 2,19, quando Jesus ressuscitou, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Depois da ressurreição de Jesus, João e outros discípulos reconheceram que a ressurreição constituía um sinal, conforme foi solicitado pelos líderes, porque eles disseram para Jesus: mostra um sinal. E Jesus disse: eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Então vamos entender melhor quem é Jesus, quem é esse Jesus, o Cristo. Vamos ver qual era a constituição dele, do que ele era composto, como é que ele foi preparado para isso, como é que nós devemos ver exatamente o que aconteceu. Vamos lá. O texto de 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Paulo está dizendo que Jesus é o último Adão. Alguém tem alguma dúvida? Tem algumas versões que dizem o segundo Adão. O texto está se referindo, quando fala o primeiro homem, está se referindo a Adão antes da queda. E está dizendo que Jesus é o último Adão, só teve 2. Ou o segundo Adão, que ele é espírito vivificante. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Jesus era da mesma natureza humana que Adão antes da queda. Pode te chocar o que eu estou te falando, mas você tem alguma dúvida? Você entendeu o que eu falei? Sim ou não? Sim. Entendido, sim. Por que tinha que ser assim? Porque Deus, na sua justiça, a sua integridade, a sua justiça, ela não pode, de maneira nenhuma, privilegiar ou prejudicar quem quer que seja, em maior ou menor grau. Se o homem foi lançado no pecado, se o homem cometeu o pecado e recebeu a pena, na condição que Adão original se encontrava, para que alguém pudesse substituir Adão nesse sacrifício,
Ele não poderia ser menos do que o Adão original era, e não poderia ser mais do que aquele Adão era. Porque senão Deus estaria, de alguma forma, sendo injusto. Você me seguiu? Então, Jesus tinha que ser alguém da mesma natureza de Adão antes da queda. Estou falando da sua humanidade. Em nenhum momento eu vou sugerir, ainda que eu possa ter mal interpretado, que Jesus não é Deus. Esquece isso. Se por alguma razão eu, de alguma forma, estiver comunicando isso, você me interrompa para mim corrigir. Eu não estou dizendo que Jesus não é Deus. Ao contrário, Jesus é Deus. E naquela época, ele também era. Nós vamos passar já pelo texto de Filipenses 2:5, que fala que Jesus... bom, nós vamos passar por lá, mas você vai ver que o texto diz que ele não usurpou, ele não usou indevidamente a sua condição de Deus, ele não usou de atributos da sua humanidade para realizar o trabalho que ele realizou. Quando ele tinha que ir a algum lugar, ele ia a pé. Você não pensa que aquele texto que eu pedi para o Dilermando declamar, foi declamado só porque é bonito? Presta atenção na sequência, no texto. E você vai ver que ele cumpriu uma série de tarefas como um homem normal, na sua humanidade. A diferença é que ele tinha uma humanidade semelhante ao de Adão, antes da queda. E o Adão, antes da queda, como não tinha pecado, não podia morrer. Por isso Jesus diz, a minha vida ninguém a tira, porque até aquele momento que ele falou isso, ele não tinha cometido pecado nenhum. Portanto, ele não podia ser contado como alguém que merecia morrer por conta de algum pecado. Difícil. Como é que você interpreta isso? Como é que você está vendo o que eu estou te falando? É difícil. Pessoal? Acho que é difícil porque essa ideia de matéria, né? Que tipo de matéria é essa que não morre nunca, é meio difícil, abstrato de entender, né? Eu sempre fiquei imaginando aquela passagem no deserto. Como é que alguém fica 40 dias num deserto? Sem comer e sem beber. Sem comer, sem beber. Isso. Vou te explicar isso já. Vou te explicar isso já. Legal. Você entendeu? Mas, ouve o que eu estou falando, pensa isso nessa semana. Se for o caso, a gente volta a conversar sobre isso na semana que vem. Mas se a gente não entender quem é Jesus, exatamente como é... Olha, tudo isso que eu estou falando, aquele pessoal que estava convivendo com Jesus naquele tempo, não percebia, ou se percebia, ficava com aquele ponto de interrogação na cabeça. Porque Jesus era capaz de passar por experiências que, de alguma forma, poderia e deveria estar sendo interpretada com alguma exclamação. Né? O que está acontecendo? Mas, em momento nenhum, você tem registro nas Escrituras de que Jesus andou lançando mão de atributos. Tanto é que, quando Maria pede para ele transformar a água em vinho, ele fala, não chegou a minha hora. Mas o fato é que, como ele não cometeu pecado a vida inteira, mas até o momento em que ele falou, ele não era passível da morte, porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por conta da desobediência de Adão. Como Jesus foi feito como o segundo Adão antes da queda, ele não tinha essa possibilidade. Portanto, a decisão dele de morrer foi contrariando um direito que ele tinha por não ter pecado. E ele cedeu esse direito a nosso favor. Isso agrega valor ao trabalho que Jesus fez. É isso que eu quero que você focalize.
Claro que foi em cima da cruz, mas a cruz é um detalhe. A cruz é uma etapa. A cruz não faz bem nem mal para ninguém, ela é uma cruz. Entendeu? O valor de tudo isso está na pessoa de Jesus, que tinha o direito de ter um outro destino, mas em nosso benefício abre mão disso para nos salvar. E vai ser recompensado pelo Pai por conta de ter feito o trabalho que fez, sem dúvida. Aí o texto diz, deixa eu só olhar aqui para mim não me perder no horário. Um outro texto diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem sabe o que significa unigênito? Alô? Tá todo mundo aí? Sim. Todo mundo por aqui, Vini. E aí? Quem sabe o que significa unigênito? Ó, o Vini tá com a cola aí, pô, do slide. Então, tá marcado em vermelho no texto. Único É que a gente, gerado. às vezes, passa por cima de texto bíblico e não percebe detalhes. Mas unigênito significa o único gerado. Isso significa que Jesus é filho de Deus e foi o único que foi gerado por Deus. Filho unigênito de Deus. Como é que foi gerado? Lembra do texto? Aparece lá em Lucas, né? Quando o anjo explica para o José o que estava acontecendo e o que ia acontecer depois disso, de que a gravidez da Maria não era por conta de intervenção de nenhum outro homem, mas era por intervenção do Espírito. E isso significa que Deus estava tomando para o corpo de Jesus a genética que provinha de Maria e se eu posso chamar assim, a genética do Espírito. Não tinha homem envolvido. Isso nos diz, como subproduto dessa interpretação, que quem transmite a natureza pecaminosa é o homem, porque Jesus era sem pecado. Ao passo que o homem, né, e por isso que Deus fez essa passagem, para não ter homem que transferisse a Jesus a natureza pecaminosa. É isso que significa que, se não fosse assim, ele estaria no mesmo pé de Adão depois da queda e não teria a qualificação necessária e suficiente para fazer o trabalho que Jesus fez. Me seguiu até aqui? Eu quero fazer um parênteses com você agora e aproveitar o texto que nós lemos, porque isso vai aparecer de novo para a gente mais para frente. E eu quero fazer o seguinte comentário. Deus oferece ao homem o dom gratuito da vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo, independentemente de obras que esse indivíduo fez antes ou depois do novo nascimento. A gente, vamos ver aqui, ó, esse texto de João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, põe sua confiança naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você não tem que fazer nada. Só crê naquele que o enviou. Mais um pouquinho. O texto fala lá em Gênesis a respeito do relacionamento de Deus com Abraão. E o texto diz assim, que o Abraão creu, se você olhar a história que vem antes, nas promessas que Deus fez, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu quero te perguntar aqui, existe alguma menção de Deus para Abraão a respeito de Messias? Não. Deus disse para Abraão que ia botar ele numa terra e fez uma série de promessas para o povo
que ia vir da descendência dele. Acontece que as circunstâncias eram tão adversas para Abraão que, apesar de toda a circunstância diversa, ele creu na promessa do Senhor. Não por conta da promessa em si, mas porque era o Senhor que estava fazendo. E o fato de crer naquilo que o Senhor prometeu foi imputado para a justiça. Deus não pediu para ele mudar de vida, Deus não pediu para ele ser bonzinho, Deus não pediu para ele se batizar, nem para fazer nada. Deus disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se você entender o que significava naquela época e naquela cultura, sair do meio de uma família que era a segurança dos indivíduos, para ir sozinho para um lugar que ele não sabia onde era, apenas acreditando na palavra do Senhor, foi isso que lhe foi imputado para a justiça. Confiança na promessa, na palavra de Deus. E nós temos que ter isso em mente. Jesus também diz, lá em João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Mas ainda, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Portanto, se você quer ter a vida eterna, apenas crer em Jesus, acreditar nele. Entender? Se você souber o que ele fez em seu favor e crer que aquilo é suficiente para você, você tem a vida eterna. Você não tem que se arrepender de nada antes, você não tem que se comprometer a fazer nada depois, você não tem que viver debaixo do senhorio depois. Apenas crê no que ele fez para te dar a vida eterna. João 11, 26 fala assim, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É a pergunta dele. Hoje em dia você vê as pessoas acrescentando no evangelho a necessidade de se arrepender. Cara, isso aí, quem te dá a condição de entender quem é você e o que você fez é o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai habitar em você se você crer no que Jesus fez em teu favor. Depois disso, e isso é suficiente para você ter a vida eterna, o Espírito vai te convencer, como no outro texto diz, do pecado, da justiça e do juízo. E você vai enxergar coisas que aconteceram no passado, que você vai ter que confessar, porque você entende que aquilo ofendeu a Deus ou alguém em algum momento da sua história. O arrependimento vem depois que você entendeu. Não vem antes. Você não precisa se arrepender para crer e ter a vida eterna. Você vai ter a vida eterna e aí você vai entender fatos, situações, das quais você tem que, de alguma forma, estar convencido de que foram pecado e confessar. Você não precisa reconhecer publicamente, ou através de atos ou obras, que você é capaz de fazer coisas que são dignas de ser consideradas obras de alguém que é filho de Deus. Está cheio de gente que é filho de Deus e que vive como ímpio. Nós não vamos ter tempo de tratar disso aqui agora, mas eu só quero trazer para a sua memória a pessoa de Salomão. Começou bem pra caramba, Deus falando com ele, Deus conduzindo Salomão. E como é que Salomão morreu? Sacrificando nos templos de Moloque, um templo que sacrificava crianças para Baal. Quem começou conversando com Deus, terminou sua vida sacrificando crianças ou participando de sacrifício de crianças para Baal. Se você olhasse para a vida de Salomão, na segunda parte da vida dele, onde ele viveu como ímpio, a ponto de Deus dizer para ele, não te tiro o reino agora em consideração a seu pai, mas vou tirar do teu filho, se olhasse para a vida dele naquela época, certamente você ia considerar
Salomão como sendo um ímpio. Mas não era. Dá uma licença que eu vou tomar um golinho d'água. E eu quero chamar a sua atenção para mais uma coisa que já está aparecendo no rodapé da sua página aí. Em todo o Evangelho de João não é mencionada a palavra arrependimento. Isso não é uma condição para você ter parte na vida eterna. O que você tem que ter fé é naquilo que Jesus fez e é suficiente para te levar para a vida eterna se você acreditar nele. Ponto. Então, continuando, né? Aqui a anunciação para José do que ia acontecer com Maria, eu já mencionei isso para vocês agora há pouco, que isso, o que nela é gerado, né? Ó, lembra do unigênito? Agora sim, está falando para o José, o que vai ser gerado nela é do Espírito Santo. É por isso que fala lá unigênito. Como segundo Adão, e eu quero chamar a tua atenção para isso, Jesus recebeu as mesmas prerrogativas conferidas, ordenadas ao primeiro Adão antes da queda. O que eu quero dizer com isso? Jesus, a exemplo do Adão antes da queda, possuía uma mente não contaminada pelo pecado. Ele podia usar sua mente integralmente. Adão, antes do pecado, era um gênio. A mente dele não estava afetada pelo pecado. Jesus, à semelhança daquele Adão, da mesma natureza, também tinha uma mente que podia, como Adão, ser 100% utilizada. Jesus era um gênio. E não era de forma ilegítima, pela sua constituição. Jesus não precisava, para construir o seu vocabulário, Jesus não precisava ficar estudando horas e horas de hebraico e coisas assim. À medida que as coisas iam acontecendo, aquilo ia abastecendo a sua mente. Ele ia construindo o seu vocabulário. Ele não precisava estudar ou ler ou entender uma coisa mais do que uma vez. Uma vez que aquilo era entendido, não era mais esquecido, passava a fazer parte constituinte do ser dele. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe disso. O primeiro Adão, antes da queda, recebeu autoridade sobre toda a natureza. Lembra? Olha lá, em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. É para ele dominar, controlar os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre toda a natureza e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui fiz uma besteira que eu não fiz. Ô, Filim, deixa eu perguntar uma coisa para você. Pode perguntar. Jesus, é claro, era Deus, ou é Deus, mas ele era também humano. Sim. Como ele aguentou 40 dias no deserto? Estou tentando caminhar aqui para te explicar. Ah, tá. Tá? Tá. Eu perdi alguma coisa que eu fiz aqui no começo, mas eu quero partir aqui do 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. E outra vez, Deus estava dando para aquele Adão antes da queda autoridade para submeter a terra. Além de encher a terra, submeter a terra. Dominai. E a ideia é domínio. Tem autoridade também sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Algumas coisas que aconteceram na vida de Jesus, por exemplo, indicam isso, né? Lembra quando ele vinha caminhando sobre as águas para encontrar com o barquinho? Ele tinha autoridade sobre toda a terra. Ele podia
de uma forma natural, sem lançar mão de atributo divino, simplesmente porque tinha a mesma autoridade que o Adão antes da queda, andar sobre a terra. Lembra quando ele fala para o Pedro, lança a rede no outro lado, e o Pedro fala, só porque o senhor falou, mas eu tentei a noite inteira e não consegui, mas eu vou jogar, e depois os peixes não cabiam na rede. De novo, uma demonstração que ele tinha autoridade sobre os peixes. Você entendeu? Eu não consigo explicar para você, por exemplo, o milagre da transformação da água em vinho, porque ali entrou em ação a mudança do estado, né? A mudança de composição química de algumas substâncias. O que era só água passou a ser água, mais uma substância alcoólica, mais alguns itens orgânicos. Mas eu também leio lá para frente na Bíblia que Jesus estava debaixo do poder do Espírito Santo. Algumas coisas que ele fez e foram consideradas milagrosas só pela intervenção do Espírito de Deus. E o objetivo era dar para ele autoridade, para as pessoas olharem e se convencerem de que, de fato, ele era alguém enviado de Deus. O fato dele ficar 40 dias e 40 noites no deserto, assim, isso está contra uma ordem natural, né? Um corpo humano não consegue ficar tanto tempo sem água. Mas, da mesma forma como no fim da tentação vieram os anjos e serviram a Jesus, isso poderia ter acontecido sem quebra de nenhum princípio. Mas também o fato dele não poder morrer, mas por conta de que o salário do pecado é a morte, e ele não ter pecado, cabe perfeitamente bem ali. Entendeu? Eu sei que é difícil, né? E ainda assim, depois, saindo daquele deserto, diante do diabo, e o diabo pedindo para ele transformar pedra em pão, provavelmente alguma coisa parecida com transformar água em vinho. Mas não era oportunidade, não tinha objetivo nenhum aquilo. O diabo sabia exatamente quem ele era, porque tempos ou momentos antes, lá no batismo de Jesus, aquela voz disse: "Este é o meu filho amado". Ele não tinha que provar nada para o diabo, porque ele próprio estava informado da parte de Deus que ele era filho de Deus. Ô, Vili, Oba! Deuteronômio 9:9 diz que quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem água. Muito obrigado pela lembrança. Eu vou acrescentar aqui. Mas quem sustentou? Com certeza o Senhor. Ou impediu que o metabolismo dele deteriorasse. Entendeu? Tem uma passagem em Números que quando os homens iam para aquelas festas em Jerusalém, né? Sabe o que Deus fazia? Deus não deixava que os inimigos se aproximassem da família. Ou seja, o Todo-Poderoso, ele age a hora que ele quiser, em quem quiser. Então, as famílias que ficavam sozinhas porque os maridos tinham que ir em 3 festas por ano, não sofria nenhum assédio de nenhum inimigo, porque Deus estava aguardando. Olha, vocês vão lá, porque eu garanto a segurança da sua família. Uhum. Legal. Obrigado pela contribuição. Outra coisa, né? A gente vê Jesus do deserto sem comer 40 dias e 40 noites, mas e as feras que tinham no deserto? Eu consigo entender aquilo dele dominar sobre os animais. Entendeu? E os leões na cova do... Não, os leões... Você está falando de Daniel. Ali é outra vez, intervenção dele, mas ainda do que ia acontecer no futuro. Mas,
Eu queria, pelo menos, eu já sei que eu já cheguei no limite, e eu vou parar por aqui, e você tem um monte de coisa para pensar. Eu só quero acrescentar para vocês o texto que está aí abaixo. Diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como é que pode Deus crescer em sabedoria? Não faz sentido. O Jesus que está crescendo em sabedoria era o Jesus semelhante, da mesma natureza, que o Adão antes da queda. Eu vou ouvir alguns detalhes disso, mas quando Jesus assumiu a forma humana, porque foi gerado e depois do seu nascimento, Jesus precisou aprender a falar. Jesus provavelmente usava fralda. Jesus era submisso a seus pais, como aparece um pouquinho mais adiante. E assim ele teve que aprender coisas, provavelmente uma vez só, porque depois ele sabia repetir, mas ele teve que aprender. O texto que antecede Lucas 2:52 fala que Jesus estava no templo, e muita gente diz assim, ensinando para os fariseus. Mas, na realidade, se você ler o texto com cuidado, você vai ver que as pessoas se admiravam da forma como ele perguntava. Ele queria saber algumas coisas, e ele estava sendo informado, e as pessoas se admiravam da maneira como ele encontrava detalhes que, para ele, precisavam ser esclarecidos. Ali estava o Jesus semelhante ao Adão, da mesma natureza que Adão. Não era o Deus, Jesus, o Deus. Jesus, o Deus, é o autor da palavra. Mas olha para esse texto, volta um pouquinho para trás. E se você me deixar, eu vou encerrar hoje, vou encerrar agora, prometendo retomada aqui na semana que vem. E eu tenho certeza que vocês vão vir com uma artilharia pesada aí para a gente discutir esses detalhes. Alguém quer fazer alguma contribuição? Sim ou não? Ok, se a gente pode terminar, eu posso pedir para o Paulo fazer oração, por favor, para a gente encerrar esse tempo? Posso sim. Ok. Pai querido, Pai Santo, agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra e, principalmente, Senhor, ouvir mais uma vez daquele que deve ser a paixão da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo, Pai. Aquele que abriu mão, renunciou de tudo, desceu dos seus palacetes celestiais, Senhor, se fez como um de nós, se humilhou, renunciou para morrer na cruz, nos substituindo numa morte que deveria ser nossa, Senhor. E a gente sabe, Pai, que o pecado é tão odioso para Deus que Deus simplesmente esgotou toda a sua ira em cima do seu Filho amado. E ele diz lá em Isaías que Deus se agradou de moer Jesus pelo nosso pecado, Senhor, pelas nossas pisaduras, e por tudo isso nós somos curados, Senhor. Glória ao Senhor, Deus Pai, glória a Jesus Cristo, por tão grande obra, tão grande salvação. E nós aqui, nesse grupo pequeno, mas como teus filhos, redimidos pelo sangue de Jesus, possamos ser dignos de tão grande salvação, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida digna desse sacrifício e que possa subir como aroma suave ao seu nariz, Senhor. Obrigado, Pai, por esses momentos. É que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.